4 é hora do empreender aqui no CBN Goiânia. E hoje um assunto importante que muitos os empreendedores não dão valor. É o contato, o relacionamento que o empreendedor deve ter com o cliente. E muitas vezes não sabe nem como fazer isso. Existem ferramentas disponíveis no mercado que podem ser utilizadas e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso ou não se dão conta da importância de manter esse relacionamento com o cliente. Nós vamos falar do assunto aqui no CBN Goiânia, conversando hoje com o Fernando Dias, administrador de empresas, consultor de gestão de negócios. Senhor Fernando, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, existem muitas ferramentas, para esse relacionamento com o cliente, para entender custos, os processos internos também, sem ter a necessidade de que a empresa, o empreendedor, busque softwares aí no mercado que muitas vezes não são baratos, Por exemplo, uma dessas ferramentas, o próprio Excel, disponível aí em praticamente todos os computadores, ou se não, pelo menos é barato esse software. E muitas vezes o empreendedor não dá valor a essas questões, a essas ferramentas que tem. Por que, na opinião do senhor Fernando? Bem, Luiz Geraldo, na maioria das vezes é um pouco de desconhecimento, diria eu. O que eu sempre gosto de fazer? Eu penso sempre do fim para os meios. Aonde eu quero chegar, o que eu preciso levantar, o que eu preciso analisar. Uma vez que eu sei aonde eu quero chegar, o que eu preciso analisar, eu volto pensando em como fazer isso. E via de regra a gente tem pelo menos 2 ou 3, na maioria das vezes, estratégias, mas na maioria das vezes 2 ou 3 formas de fazer. E eu sempre gosto de tratar com os clientes que eu atendo, ou que eu sempre sugiro em alguma palestra, em algum curso que vez ou outra eu tenho ministrado, é que ele sempre escolha a melhor estratégia no sentido de custo e tempo. Ou seja, que é mais barata com menor tempo. Porque às vezes você pode fazer um exemplo como você citou, um CRM. O que é um CRM? É um sistema que você faz a gestão do seu negócio olhando para as suas vendas. Ou seja, você acompanha quais os produtos mais têm sido vendidos, por quais vendedores, em quais filiais, em quais regiões, qual produto tem mais saído em determinada época do ano, por onde os clientes têm entrado na sua empresa, ou seja, quais são os canais de entrada desses clientes, se ele veio através da mídia digital, através de uma outdoor, através de um e-mail, através de uma ligação ou uma simples sugestão de um amigo. Então é importante que ele tenha essas informações na mão. E às vezes ele vai conseguir isso utilizando, por exemplo, softwares. Software vai demandar um certo investimento maior, às vezes não. Às vezes vai acontecer que ele pode simplesmente criar dentro do próprio Excel, com um conhecimento um pouco mais avançado, planilhas que permitem a ele identificar, como eu disse, qual produto, qual serviço tem tido a melhor saída por região, por cliente, por vendedor, e aí você consegue amarrar um pouco melhor esse tipo de situação. Ou seja, você tem o controle das informações para a tomada de decisão de uma maneira mais simples, mais ágil dentro da sua companhia. E quando você fala de Excel, é interessante a gente pensar que desde pequenos, micros, médios e até multinacionais utilizam em grande escala esse software. Fernando, você citou uma situação que me chama a atenção, que é quando você fala do conhecimento. Claro, para ter planilhas mais elaboradas, sim, é preciso um conhecimento específico aí do programa. Mas o básico, com um pouco de prática, todos podemos manusear, Agora, todo mundo fica falando, matemática, isso, aquilo, programação, aquilo outro. Não funciona assim mesmo? Com um pouco da prática do dia a dia, as pessoas conseguem manusear esse programa? Na verdade, um conhecimento mais simples, mais comum, é totalmente tranquilo, você basicamente aprende só, por si só, fazendo mesmo. Agora, para algumas planilhas, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, eu posso pegar um modelo pronto na internet, é bem simples, bem tranquilo, se eu converso com o contador, ele já me manda um exemplo. É bem simples de manusear. Agora, alguns momentos ou necessidades mais específicas, eu posso deixar isso um pouco mais robusto, eu posso deixar aquilo de forma mais apresentável, as planilhas e um pouco mais automatizadas. Normalmente eu sugiro para as pessoas, para os colaboradores, inclusive é muito comum os empresários, não só eles fazerem, mas
colocarem pessoas ou solicitarem ou enviarem o pessoal da sua empresa para fazer alguns cursos de Excel. Por que eu acho interessante esse ponto também? À medida que você conhece um pouco mais, você faz o mesmo processo, só que ganhando alguns minutos e talvez algumas horas. E isso se traduz em produtividade. É importante conhecer, desde o simples mesmo, dependendo do que eu vou fazer, no dia a dia. Aquilo que eu vou aprendendo, pergunto a um amigo, vejo um pouco na internet, ou vou utilizando, já me atende muito bem. Agora, se eu preciso de algo um pouco mais robusto, por exemplo, alinhar todas essas informações, como eu disse no exemplo passado, de qual produto mais sai, qual região mais vende, qual serviço, de onde que esse cliente vem, qual que é o consultor que mais tem saída, porque eu consigo tomar algumas decisões melhores. Para esse tipo de situação, aí é um pouco mais interessante que a pessoa conheça um pouco mais. Mas também não é nada absurdo, não precisa necessariamente conhecer de programação. Também dentro dessa ferramenta que é o Excel. Mas isso apenas algumas pessoas necessitam, quando você precisa de algo um pouco mais robusto mesmo. Só que em 99% dos casos, o conhecimento, não só o superficial, não só aquele do cotidiano, mas um adquirido talvez em sala de aula, um adquirido no dia a dia, e até vendo algumas videoaulas ou algum curso específico, pode contribuir e muito para o crescimento. E o que eu acho mais interessante, Luiz Geraldo, hoje, e até link com a primeira pergunta que você me fez. O pessoal às vezes não conhece as possibilidades dentro do Excel. Várias vezes eu tive a oportunidade de ministrar curso, inclusive para diretores, para gerentes, e o pessoal fala, consultor, fala, meu Deus, como eu perdi tempo da minha vida. E assim, é incrível o quanto nós podemos contribuir com algumas pessoas através de informações simples, mas informações que permitem uma tomada de decisão mais acertada e com menor espaço de tempo. Senhor Fernando, muito obrigado pela gentileza de nos atender, falar aqui com o público da CBN Goiânia. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia a todos.